Isaías, capítulo 41, perdão. Isaías, capítulo 41, verso 10. Hoje temos o Enem, né? Enem. Alguns jovens estão temerosos aí. Né? Talvez nem tanto, né? A Larissa não está tão temerosa assim. Mas sabemos que tem muitos jovens hoje roendo as unhas. O que será que vai ser? Será que eu vou conseguir passar? Então, tem aquele medo de saber o que vai ser amanhã. Será que eu vou conseguir uma boa colocação, uma boa pontuação na minha média, na minha prova, na minha avaliação? Por que eu quero fazer isto? Eu quero fazer essa graduação. Há aquele temor também de eu quero alegrar os meus pais. Né? Que bom. Que bom. Quero deixar os meus pais orgulhosos. Amém por isso. Ou eu quero chegar na segunda-feira na escola e dizer para os meus colegas que eu passei, né? Meus colegas de turma, há essa preocupação, há este medo. E nós vivemos sempre nessas expectativas, nesses temores, talvez de não decepcionar, de não desagradar, ou de estarmos correndo juntos, de não ficarmos para trás, de não sermos colocados como aqueles, você não conseguiu, você tentou, mas não foi. Né? Então, essas coisas falam conosco, essas coisas mexem com o nosso coração, essas coisas acabam, de certa forma, afetando a nossa vida espiritual, e claro que sim, porque são situações que nós vemos do dia a dia, e nós vamos nos comparar com outros, isso é um fato. Quando nós deixarmos de nos compararmos realmente com outras pessoas, a gente pode saber com certeza que já estamos no céu, já estamos lá vivendo a vida celestial, já experimentamos a glorificação completa e já estamos ali morando com o Senhor Jesus Cristo nas mansões celestiais. Enquanto aqui, é claro que os nossos olhos, aquilo que vemos, vai afetar as nossas vidas e os nossos sentimentos, as nossas decisões até, porque queremos aquilo que estamos vendo. É bom encontrarmos um equilíbrio nessas coisas, né? Mas é fato que essas coisas vão influenciar. Por outro lado, nós estamos vendo também o nosso país, mais uma vez, não é nunca demais citar esses eventos que têm acontecido. Ontem eu estava ali, fui até a Rua Amazonas, né, onde fica localizado o quartel. Eu vi um grande número de pessoas, eu e a Cátia, nós fomos, né? Eu pego a minha bandeirinha e vou lá, né? Não ficamos falando, talvez, muita... É só eu, né? Ela estava com chimarrão, né? Eu não fico gritando muitas palavras de ordem, né? A gente é mais comportadinho assim, mas eu gosto da ideia, eu gosto da movimentação, eu gosto da luta. Não é nenhuma luta simplesmente egoísta, vou dizer, partidária necessariamente, mas é uma ideia pela moral, pela preservação da ética, como acabamos de orar. Mas, querendo ou não, se essas movimentações estão acontecendo, e você olha para, por exemplo, a mídia, a grande mídia, você não vai ver nada disso, você não vai ver nada noticiado. E aí você fica, então, olhando uma movimentação aqui, e não é pequena, é coisa grande, a menos que talvez muitas fotos que eu tenha recebido, né, no Facebook, que a gente recebe, se isso é realmente de fato verdade, há movimentações no Rio de Janeiro, em Brasília, então a coisa realmente está grande. E aí você olha do outro lado, a mídia nada fala. Então você fala, o que está acontecendo com o nosso país? E aí você pensa, o que vai ser amanhã? Guardadas as proporções, é o mesmo temor que alguém, quando vai fazer o Enem, né, não sabe o que vai ser, não sabe se vai passar, não sabe o que vai dar, não sabe se realmente as coisas que nós queremos vamos conseguir, os nossos anseios serão aceitos, serão contemplados, né, e onde Deus está nessa coisa toda, onde Deus está em tudo isso, né, e
a crise financeira, a questão econômica do país, como tudo isso vai se dar. E nós não sabemos. Dizer que nós temos uma resposta para isso, eu acho que é inviável dizer que há uma resposta. Porque pode ser que Deus trabalhe e, de fato, as coisas se encaminhem para uma harmonia aqui no nosso país. Mas pode ser que isso sejam sinais daquela grande tribulação, ou da tribulação, ou da primeira fase da tribulação, que o Senhor Jesus Cristo profetiza ali em Mateus 24, nós não sabemos. Talvez haja mais tempo para nós aqui, brasileiros, termos um pouco mais de tranquilidade, vida pacata, sem conflitos, ou não. Ou talvez está, de fato, dando sinais de um início de um conflito social. Né? Eu não quero falar isso para trazer medo a nós, apenas para falar da realidade, e que nós não sabemos o que será amanhã. Talvez cientistas políticos poderiam falar melhor sobre isso, mas eu acho que seria prematuro demais nós traçarmos aqui um futuro, né? Ou falarmos que vai acontecer isso. É complicado. Mas uma coisa é certa. Isaías capítulo 41, versículo 10. O Senhor Jesus Cristo já promete ao seu povo Israel: Deus está trabalhando com este povo. E Isaías, o servo usado por Deus para profetizar algumas verdades sobre o julgamento por causa do pecado de Israel. E apesar de tudo, Deus fala através de Isaías o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Temos falado do nosso contexto, né? E cada um de nós temos aí um contexto particular, e você pode falar sobre vários temores que podem assolar a sua vida, que podem trazer-te medo. Mas assim como para o povo de Israel, esse mesmo Deus, que é o mesmo Deus de ontem, hoje e o será para sempre, Ele está dizendo: olha, vocês não precisam temer, porque apesar das situações que possam estar acontecendo no mundo, eu estou com vocês. Portanto, uma vida sem medo, ela precisa passar por esta confiança, pela segurança das promessas que Deus tem para nós. Cantamos há pouco firmes nas promessas. Precisa passar por esta confiança de que Deus realmente está nos protegendo. Nós precisamos crer que esse Deus existe, em primeiro lugar, e que essas promessas que esse Deus que existe nos fez. E se nós estamos nele, a minha vida está guardada nele, não há por que eu temer. Se eu creio que ele existe, se eu creio que ele de fato é verdadeiro, e eu já tomei uma decisão de entregar a minha vida a ele, a confiar toda a minha vida às suas promessas, não tem por que eu temer. É muito diferente do que, por exemplo, essa semana eu estava conversando com uma aluna e falando a respeito de fé, né? E eu não sei por que surgiu, mas eu perguntei para ela: tá, mas quando Jesus fala sobre céu e inferno, ela falou: eu sei, né? Jesus fala sobre o céu e o inferno. E se você for para o inferno? Ela disse: tudo bem, para mim tudo bem. Tudo bem? Como assim tudo bem? Você crê em Deus? Creio. Mas ele está dizendo que, já viu o que significa inferno na Bíblia? Onde haverá ranger de dentes, o fogo não se acaba, o bicho nunca morre. São as palavras de Jesus. Ou seja, é um local de sofrimento. Independente da interpretação que você faça para esse texto, se literal ou metafórico, o fato é que é um local de sofrimento. Você crê em Deus? Creio. Mas e o inferno para você? Chega lá na hora, eu vi que eu fui para o inferno, eu fui para o inferno. Aí eu disse para ela assim: bom, imagine que eu sou professor,
digo para você que daqui a pouco esse teto vai cair. Você tem muita consideração por mim, você acredita na minha palavra, e eu disser para você que esse teto vai cair, o que você vai fazer? Eu vou sair correndo. Agora, se eu sou uma pessoa que para você não traz credibilidade nenhuma, se eu sou uma pessoa indigna de confiança, e eu disser para você, olha, esse teto vai cair, o que você vai dizer? Eu não vou sair. É exatamente esse o problema. O seu problema não é que você sabe sobre o céu e o inferno, você, na verdade, não crê em Deus, você acha que crê. Você assumiu uma posição de pensar que crê, quando, na verdade, você não crê. Porque se você cresce em Deus, se você de fato cresce em Jesus, e no momento que ele fala sobre a realidade do inferno, você choraria amargamente por simplesmente pensar, ter um milésimo de pensamento da possibilidade de ir para o inferno. Porque você sabe que lá é um lugar de sofrimento e você não quer sofrer. E por que você pensa dessa forma? Por que você desdenha dessa promessa? Porque você não crê em Deus. E ali acabou o assunto. Espero que essas palavras possam, de alguma forma, trazer algum efeito para a sua vida. Mas muitas pessoas estão desta forma. E sabe o que é mais triste? Nós, crentes, talvez estamos desta maneira. Nós cantamos não temas, nós cantamos sobre as promessas do Senhor. Mas quando aquelas situações vêm, nós tememos, nós trememos, nós ficamos preocupados, ansiosos, a pressão sobe, choramos. E agora o que vai ser? Como vão pensar? O que vão pensar de mim? O que vão falar a respeito de mim? O nosso Deus está dizendo, não temas, porque eu sou contigo. E perceba que Deus não está falando para um povo santo, não. Santo, sim, no sentido de separado para Ele. Mas no sentido de santidade, isenção de pecado, não. Nós sabemos da história de Israel, desde o seu chamamento, desde Abraão. Quando Deus chama Abraão, e lhe promete ali ser o pai de uma grande nação, o próprio Abraão já demonstrou incredulidade. Abraão e Sara, demonstrando incredulidade desde os primeiros momentos ali. Aí vamos para o seu filho Isaac, depois vamos para Jacó, depois vamos para os 12 filhos de Jacó, depois vamos para a nação de Israel, quando no Egito, na sua peregrinação ali no deserto, e nós percebemos todas as manifestações de incredulidade da parte daquele povo. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas fragilidades e fraquezas demonstradas por esta nação, Deus diz, não temas. Eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Mas então onde é que estava esse Deus quando esse povo todo pecou? Deus estava com eles. Porque Deus é Deus, e a sua palavra é verdade, e as suas promessas vão se cumprir, independente de nós. Esta é a questão. E o problema é que nós achamos que as promessas do Senhor vão se cumprir em nós dependendo daquilo que eu faça. Não funciona assim. Deus tem dito, não temas, eu sou contigo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu vou dar a você tudo o que você precisa. E por que Deus estava falando isso? Porque Ele sabe da nossa fraqueza. E Ele quer ser glorificado nisto. Ele quer ser glorificado na nossa fraqueza. E então algumas coisas vão surgir na nossa frente, para que nós possamos temer, para que nós possamos cair, para que nós, de alguma forma, cheguemos a duvidar até mesmo do próprio Deus. Percebam no versículo 11, depois de Isaías trazer esta mensagem, esta palavra de ânimo para o povo, no versículo 11 diz, por que eles não precisariam temer? Ou seja, qual seria o fator que os fariam temer? Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor.
e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás à palha. Tu os padejarás, e o vento os levará. E redemoinho os espalharás. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Do que é que Deus está falando? Dos inimigos de Israel. Muitas pessoas estão olhando para você, Israel está dizendo, povozinho, você é um vermezinho. Este povo, você, Israel, é muito pequeno. Olha nós, nação do Egito. Olha nós, Babilônia. Olha os assírios, como nós somos poderosos. Olha as nossas armas, nossos cavalos, nossos cavaleiros. Lembram no Egito, quando os cavaleiros do Egito correm atrás do povo de Israel, e o povo de Israel marchando ali, uma nação sem um exército, uma nação ali vulnerável à frente de toda uma força bélica do Egito. E o que Deus fez? Destruiu eles todos. Porque para o Egito, aquele povo que saiu de lá era um povo pequeno, era um povozinho, era um povo sem sentido, sem valor. Ora, quem somos nós neste mundo? O que é a igreja neste mundo? O que é a igreja? Aquela pessoa, eu não estou falando da igreja sistema, ok? Eu estou falando da igreja de Cristo, aquelas pessoas cujas vidas estão realmente lutando pela verdade, pela palavra do Senhor, não somente por questão de ética, de moralidade, de ideologia, não, eu estou falando de glorificar ao Senhor. Porque, irmãos, vamos combinar. Nós temos a igreja de Cristo, e durante toda a história da igreja, nós sempre tivemos a igreja sistema, aquela igreja onde muitas pessoas, estamos falando, por exemplo, em Apocalipse, quando o cristianismo foi adotado como religião oficial do império, e era moda ser cristão, era moda ser evangélico, era moda se batizar, era obrigado muitas vezes a se batizar. E desta forma nós estava lembrando, num determinado ministério, uma jovem estava vivendo uma vida, ela queria muito se batizar, mas eu falei, olha, eu não posso batizar porque você está tendo um relacionamento com o incrédulo, né? E desta forma eu particularmente não concordo. E ela então, tá bom, e ela concordava com isso, ela entendia essa verdade, sentamos com ela, conversamos com ela, tal. Há pouco tempo ela foi batizada, né? Ficamos sabendo que ela foi batizada. E ela casou com esse rapaz, né? Ela se casou. Particularmente, eu não entendo que ela acertou a coisa, né? Ela não resolveu o seu problema, porque o rapaz continua incrédulo. Mas ela postou, obrigado, Senhor, graças a Deus, porque agora estou batizado, né? É como se o batismo resolvesse o problema. É como se o batismo realmente funcionasse como uma lavagem para um princípio, ou seja, para a quebra de um princípio bíblico. A gente continua ainda tendo esse tipo de coisa na igreja do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos a igreja e nós temos a igreja. Nós temos pessoas que estão na igreja. Mas quando você fala de um princípio bíblico que precisa ser de fato observado, e você muitas vezes tem que cortar na carne aquela coisa, você realmente tem que sofrer talvez por aquilo, você tem que dizer, não, eu não quero fazer isto. Por quê? Porque a palavra do Senhor está dizendo para eu não fazer. Mesmo que eu goste, mesmo que eu tenha prazer, eu sei, é difícil, não é fácil, ninguém aqui está tripudiando sobre aquela situação, nós não estamos desfazendo ou dizendo, olha como eu sou espiritual porque eu não faço isso, não é fácil. Como nós temos já dito várias vezes, talvez a sua luta não é a minha luta, e a minha luta não é a sua luta, mas nós vamos viver lutas. E o inimigo sabe, de alguma forma, qual é a sua fraqueza. O inimigo sabe aonde pegar você. Mas é difícil. E são esses inimigos que estão conosco todo dia. Nós não temos exatamente homens, nós não temos exércitos, cavaleiros com espadas atrás de nós, como o povo de Israel tem. Porque o povo de Israel era um povo terrestre. Era um povo que esperava uma terra. Nós não esperamos a terra. O que nós esperamos é, na verdade, estarmos com o Senhor na vida eterna. Os nossos inimigos serão outros. Os nossos inimigos serão aquelas sugestões, aquelas possibilidades que nós vamos encontrar do nosso dia a dia. E são
muitos. E são muitos. Isso nós podemos falar de forma particular, e você sabe quais são os seus inimigos. Você sabe quais são aquelas coisas que te atrapalham. Você sabe quais são aquelas coisas que te seduz. Mas vamos pensar em igreja, particularmente falando, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 3, porque o Senhor está falando com a nação de Israel. Eu trouxe esse pequeno pensamento, falando a respeito da nossa vida particular. Mas uma coisa que está sendo perdida também é a ideia da igreja, o sentimento de igreja. E perceba no capítulo 3, versículo 16 e 17, assim como Deus fala ao povo de Israel, fala a eles como nação, não como as pessoas em particular, mas fala à nação para que eles não temam os seus inimigos. No versículo 16 vai dizer: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Perceba que Deus aqui, a palavra do Senhor está falando para a igreja, aonde o Espírito Santo de Deus habita. Não está falando sobre a habitação particular em você ou em mim. Está falando da habitação na igreja, porque você vai olhar para nos versículos anteriores, você vai perceber que Paulo está falando para a igreja. E este santuário somos nós, igreja. E no versículo 17, ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Que santuário é este? A igreja. A igreja de Deus. A igreja em todo o tempo, ela sofreu perseguições. Nós estamos olhando Apocalipse, mais uma vez falando, né? Nós estamos olhando Apocalipse na escola dominical e vamos percebendo que todas as épocas da igreja, ela sempre sofreu perseguições, mas o Senhor Jesus Cristo diz: quem tem ouvidos, ouça. Ao vencedor eu prometo. Ao vencedor eu prometo. Aquele que vencer. Quem é o vencedor? Aquele que tem Cristo. Aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem Deus na sua vida. Aquele que já entendeu que o plano de Deus para a sua vida é dobrar-se ao senhorio de Cristo. Já se entregou ao Senhor. Já entendeu que o seu pecado está levando-o para o inferno. Mas em Cristo Jesus, ele deixa todo o seu pecado, reconhecendo a obra de Cristo na cruz do Calvário, reconhecendo as promessas de Deus Pai em Cristo Jesus. Este é o vencedor. Você é um vencedor? Não pelas suas obras, conquistas, ou pelas suas edificações, sabedoria. Eu estou falando, você já tem a Cristo como Senhor da sua vida? Porque se você já tem a Cristo como Senhor da sua vida, Ele vai dizer: ao vencedor, eu vou lhe dar todas as promessas. Nada vai lhe faltar. Vamos falar disso um pouco mais adiante? Mas percebam, o Senhor nos promete estas bênçãos na sua palavra que é verdadeira, já se cumpriu, já se mostrou digna de confiança, portanto podemos crer. Se alguém porventura não crê, é porque ainda a luz do Evangelho não chegou no seu coração, e não tem como forjar isto. Você pode ir para a igreja, você pode passar anos lá, você pode aprender sobre céu e inferno, como aquela moça, aquela aluna. Você pode aprender sobre todas as coisas, mas isto não vai transformar a sua vida. Não vai fazer você tomar uma decisão, muitas vezes, que possa doer no seu próprio coração, para dizer: eu prefiro Cristo. Porque eu sei que isso não vem de Deus. Eu sei que isso não parte do Senhor. Porque o que vem do Senhor está na sua palavra, e a sua vontade ali é revelada. Agora perceba no versículo 14, de Isaías 41. Isaías 41, 10.
no versículo 14, Isaías 41, versículo 14. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Essas coisas que nós conquistamos, estas vitórias contra os nossos inimigos, os inimigos das nossas almas, nós não conseguimos conosco mesmo ou por nós mesmos, mas nós o fazemos em Cristo Jesus, pela transformação que Ele vai realizar nas nossas vidas. Versículo 15, eis que farei de ti um trilho cortante e novo. Nós não somos trilhos cortantes e novos, mas o Senhor vai fazer isto em nós, através da sua palavra, através do poder do Espírito Santo. Armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás à palha. Talvez hoje nós, a igreja, somos considerados um povo, mais uma vez eu digo, não é a igreja sistema, a igreja bonita com o seu templo maravilhoso. Eu estou falando do santuário do Espírito Santo. Aquelas pessoas que temem ao Senhor. Porque quando você fala da palavra de Deus lá fora, as pessoas riem de você. Porque eles querem alguma coisa mais rebuscada. Eles querem uma vida, eles querem uma palavra um pouco mais inteligente, uma filosofia um pouco mais aprofundada. Vou ouvir Paulo Carnal, eu vou ouvir Cortella, esses caras falam bem, e eles têm uma filosofia bem legal, não é? Eu vou ouvir os filósofos de antigamente, os sociólogos. Eles têm uma ideia muito mais interessante para nós do que a Bíblia. Crer em Jesus. Deus escolheu as coisas loucas, os vermezinhos, os povozinhos, para mostrar para o mundo que quando nós cremos nele, ele nos restaura, ele nos transforma e nos faz úteis nas suas mãos, inclusive para juízo. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que aquele que vencer reinará comigo, governará comigo, se sentará ao meu lado. Isso ele fala para a igreja de Laodiceia. Percebe, irmãos, essa transformação que Deus quer fazer em nós, de uma vida de medo, talvez, para uma vida de não medo, para uma vida de alegria, uma vida onde nós estamos realmente seguros nas promessas do nosso Deus. Não somente isto, é prometido a nós que nós seremos supridos em toda e qualquer necessidade. No versículo 17, o Isaías vai dizer para o povo de Israel: os aflitos e necessitados buscam água e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei os rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, conjuntamente porém no ermo o cipreste, o almeiro e o bucho. Eu procurei sobre estas vegetações, eu não vou falar sobre cada uma delas, mas do que é que o ser humano precisa? Do que é que o ser humano necessita? Ele precisa de água, os aflitos buscam água e não as há. Mas no versículo 18 ele diz: abrirei rios nos altos. Não é um pocinho, não. Deus não vai abrir um poço para você com um baldinho, não. Ele vai abrir rios para o nosso sustento. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Os gentios pensam dessa forma. Os gentios se preocupam. Não andeis ansiosos. Deus vai suprir. O que mais o ser humano precisa? Ele precisa de abrigo. Ele precisa de alimento. Esse alimento pode ser vegetal, como pode ser animal. E sabe o que encontrei? Que estas vegetações, o cedro, o cipreste, a acácia, a murta, a oliveira, esses vegetais, essas árvores, servem para você fazer abrigo com a madeira, serve para você fazer uma cerca para a sua casa, para se proteger, serve para você alimentar os seus animais, e a oliveira, sabemos, serve para nós nos alimentarmos. Não é? Percebe que Deus está suprindo todas as coisas. Ele nos dá água, Ele nos dá o alimento, Ele dá o alimento para os nossos animais e Ele nos dá abrigo.
Percebe como o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é amoroso, misericordioso, generoso para cada um de nós? Por quê? Porque é o nosso Deus, é soberano. E por isso que Ele diz, não temas. Quantas vezes nós já passamos por dificuldades financeiras e Deus foi lá e abriu portas? E moveu situações. E nós podemos dizer assim, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Mais uma vez, olhando para o nosso contexto, nós estamos percebendo aí o que está acontecendo. Não é fácil você pensar que talvez o seu poder de compra de hoje, talvez daqui a um mês, daqui a um ano, não vai ser mais o mesmo. E os benefícios que você tem, o que você pode fazer, você não vai conseguir fazer amanhã, ou daqui a um ano. Ou talvez não, eu não sei. Mas a indecisão, a indefinição, causa esses temores a nós. Mas sabe, a gente falando de igreja, mais do que o alimento, mais do que simplesmente o ter uma boa casa, o que é que implica para nós como igreja? O alimento físico, ter uma boa lasanha na mesa para comer, uma boa carne assada. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Aquele que crê em mim, águas vivas fluirão do seu interior. O que você quer, o que eu quero? Você crê em Deus? Porque Deus nos chamou? Buscai as coisas lá do alto, as coisas espirituais, as coisas celestiais. Estarmos fortalecendo a nossa vida espiritual, crescendo nesse nosso homem interior, que se renova a cada dia, segundo o próprio Deus nos fala através do apóstolo Paulo. Mostrando esta fé, mostrando esse crescimento, mostrando esse rejuvenescimento diário, para que como águias possamos voar, como águias possamos nos apresentar neste mundo que pensa como galinha, só pensando na coisa, catando milho daqui e dali, umas coisinhas que vão acabar, uns grãozinhos de milho que vão acabar com o tempo. A nossa vida, a igreja não, ela vai permanecer eternamente. Por isso que, voltando para o texto de Mateus, quando ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas, água, abrigo, alimento, vestuário, tudo Deus haverá de dar. Tá bom, pastor, reino de Deus, legal. Mas o que é o reino de Deus? Sem fazermos uma exegese sobre o assunto aqui, mas Romanos capítulo 14, versículo 17, vai dar uma síntese do que é o reino de Deus. E bem rapidinho, nós não precisamos nos demorar muito sobre isso aqui. E aí nós vamos perceber que talvez esta coisa tão rápida, tão singela, tão fácil de entender, talvez seja, como diz Spurgeon, a maior luta do homem, a maior luta que você e eu vamos enfrentar. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. E o que é o reino? O reino de Deus não é comida nem bebida. O povo de Israel buscava isso. E eu sei que nós temos que trabalhar também. Nós temos que suprir a nossa casa, não é? Nós temos que andar bonitinhos com a nossa roupa de marca, né? Por que não? Não tem problema nenhum usar uma roupinha de marca, não é? Mas é isso que tira a minha paz? Não. O que é que eu preciso buscar? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? Não é comida nem bebida, mas justiça. Essa justiça está em Cristo. Percebe que é a maior luta do homem? A justiça em Cristo, não é a minha justiça. Não é o que eu faço, não é o quanto eu trabalho ou o quanto eu ganho, não é o quanto eu sou reconhecido, mas é saber que eu estou em Cristo Jesus e a minha vida está nele. Eu creio nele porque ele morreu por mim, entregou a sua vida, ele deu a sua vida para a minha salvação. Não importa o que aconteça comigo, ele já me salvou. Eu pertenço a ele. É a justiça dele. E por isso eu tenho paz, independente das circunstâncias. E por isso eu tenho alegria. Por isso eu estou no reino dele.
Eu pertenço a Ele, eu vivo no reino dele, não vivo neste reino terreno, eu não vivo nesta ordem mundial, eu vivo sim fisicamente, mas a minha esperança não está nisto, porque eu sei que tudo isto um dia ficará, até mesmo nós como igreja, irmãos, nós falamos, mas quanto de nós nos perdemos muitas vezes nas coisas que temos que fazer, nos ministérios, na busca por ser reconhecido, ou talvez até para provarmos alguma coisa. Eu falei há pouco dos temores, exatamente por causa disto, por causa desta luta de provar que o meu ministério está indo bem, provar que o meu ministério está funcionando, que o meu ministério Deus está abençoando. Isso gera um temor, um medo, isso gera em nós uma angústia tão grande, que você tem que pegar esse e chutar para longe esse negócio. Porque alguém pode olhar para o pastor Márcio e dizer assim, mas você vive no reino de Deus, você está na igreja. Não é assim que funciona. Eu posso até estar vivendo dia a dia na igreja e fazendo as coisas relacionadas à igreja e pensando. Porque Deus me chamou para isso. Eu já falei, acho que isso para os irmãos, uma vez uma diretora de uma escola falou, professor Márcio, posso dizer uma coisa para o senhor? Pode, fala aí. Eu não consigo ver nos seus olhos o brilho pelo magistério. Aí eu pensei, legal, isso foi legal. Porque eu não fui chamado para isso, né? Eu dou aula, só. Deus me chamou para o ministério. Foi para isso que eu fui chamado. É tão legal ouvir isso. Se eu fosse um professor e fosse chamado para ser professor, eu ia ficar muito triste. Ah, como eu ia ficar chateado. Não. Estou em paz, porque mesmo que não me reconheça como um bom professor, não estou nem um pouco preocupado. Não foi para isso que Deus me chamou. Mas eu posso me preocupar com isto. Eu posso permitir que esta preocupação traga impaciência, inquietação no meu coração. Com o tempo a gente vai ganhando experiência e essas coisas não acontecem mais. Eu não estou mais preocupado com o brilho nos olhos, né? Mas o que é o reino de Deus? O que eu preciso buscar? A justiça em Cristo, paz e alegria no Espírito Santo. Não a paz e a alegria pelas coisas que estão. Portanto, não temamos, porque estas coisas Deus vai suprir, e Ele já tem suprido na pessoa do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em você. Não somente isto. Uma vida sem medo implica, então, em viver sem medo dos inimigos, viver sem medo das dificuldades pelas quais possamos passar, e implica em viver uma vida sem medo, porque o nosso Deus é soberano. Nós voltarmos um pouco no versículo 1 do capítulo 41. Nós vamos ver ali, calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças, cheguem-se e então falem, cheguemos-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a quem cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam, e que ele calque aos pés os réis, e com a sua espada transforme em pó, e com seu arco em palha, e que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que os seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, e eu mesmo. Percebe que Deus está falando, chamando as nações, é como se as nações estivessem olhando para Deus, para toda a situação, e dizendo, para o próprio povo de Israel, dizendo, quem fez todas essas coisas? Quem fez eles caminhar pelo deserto? Quem criou todas as coisas? Quem que destrói os seus inimigos como a palha? Este é o nosso Deus. Por isso nós precisamos temer. Porque os próprios povos, as ilhas, os reis, como está dizendo aqui, eles veem isso e percebem isto. Mas sabe qual é a diferença entre o crente e o não crente? Sabe qual que é a diferença entre o cristão e o professo cristão? Está aqui. Depois de ver tudo isto, depois de perceber tudo isto, depois de se dar conta que Deus de fato é soberano, o que é que o cristão faz? O cristão dobra os seus joelhos, o cristão chora, arrependido e indigno,
Como nós cantamos há pouco, eras indigno, mas escolhi-te, e nós sabemos disso, nós sabemos da nossa indignidade, e por causa da nossa indignidade, nós corremos para o Senhor, nós deixamos tudo que temos nas mãos, e dizemos: Senhor, eu nada tenho, eu nada posso, eu preciso do Senhor, eu percebo a minha fraqueza e a minha humilhação, eu necessito da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia, ó Pai. É isto que o cristão faz. O cristão não deixa de pecar. E não estou abrindo liberdade, dando liberdade para pecar, né? Mas é um fato. Mas o cristão, quando percebe a sua indignidade, ele corre para o Senhor. Mas no versículo 5, olha a diferença entre o cristão e o não cristão. Os países do mar viram isto e temeram. Opa, está bonito aqui. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou ao seu próximo, disse: ser forte. Assim o artífice anima o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo: da soldadura está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo, para que não oscile. Este Deus está fazendo maravilhas. Ei, pessoal, vamos se juntar nós aqui. Olha, vamos ser fortes. Nós, como nação, nós somos muito fortes. Vamos se juntar aqui, vamos fazer um esquema, vamos fazer uma estratégia, bolar aqui um projeto aqui para nós sermos fortes. Não é isso que a sociedade está fazendo? Eles estão esquecendo de Deus, estão esquecendo da palavra de Deus, estão esquecendo do Senhor, estão esquecendo da vida com Deus, estão buscando entre si mesmos, com as suas próprias teorias e ideias, solucionar os problemas sociais. Não vão solucionar. Eu falo isso em sala de aula, a molecada fica brava comigo. Vocês estão lutando contra o racismo, né? Pode esquecer, não vai acabar racismo. Racismo não acaba, porque enquanto existir ser humano na Terra, não acaba o racismo. Porque isso é inato ao ser humano. Que está certo? Não, claro que não. Está errado. Mas o ser humano é assim. Até essa semana eu falei um pouquinho sobre pecado. Abri o parênteses, fechei o parênteses para eles ali. Isso é pecado. Isso não é falta de educação, é melhor orientação. Não, não. Isso chama-se pecado. Isso vai continuar acontecendo. Por quê? Porque isso é ser humano. E o ser humano, ao invés de correr para Deus, ele tenta trazer programas e ideias e vamos solucionar. Não vai conseguir, se não buscar a Deus. Mas perceba o que está acontecendo aqui. Os países do mar viram isto e temeram. Eles temeram. Eles perceberam a grandeza de Deus. Mas ao invés de correr para Deus, eles se juntaram uns aos outros para buscar força e dizer: ser forte. E aí eles buscaram, e no versículo 7 vai dizer o quê? Que eles criaram um ídolo para eles. Então vamos criar, não, Deus é forte, mas vamos criar um Deus para nós. Nosso Deus é soberano. E nós não vamos correr para Deus nenhum. Podemos fazer deuses de todas as formas. A sua religião pode ser um Deus. Seu trabalho pode ser um Deus. Você mesmo só pode ser um Deus para você mesmo. Precisamos nos despojar disso tudo. Precisamos dizer: Senhor, eu não tenho nada. Se eu tenho alguma coisa, como Paulo disse, sou o que sou, pela graça de Deus. Se eu sou alguma coisa, tudo isso é pela graça. Mas não são meras palavras, palavras retóricas. Estamos falando de entendimento dessa verdade. Entendendo que sim, eu sou, se eu sou alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, se eu tenho essas vestes, se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, se eu tenho um trabalho, se eu tenho uma profissão, se eu passei no Enem, Senhor, tudo isso é pela Tua graça. Entendendo o quanto de verdade há nesta frase. Nosso Deus é soberano. E Ele vai suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esta é a promessa do nosso Deus. Apesar de tudo que você, que eu, que nós possamos estar passando, seja de maneira particular, ou seja, como igreja, Deus continua nos sustentando. Deus nos chamou. Isso não significa que não vamos errar, mas Deus nos chamou e Ele vai continuar sustentando. Sabe por quê? Porque esse trabalho só termina quando nós estivermos lá nos céus.
Esse trabalho só acaba quando nós formos glorificados. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso, não temamos. Permaneçamos firmes. Que Deus nos abençoe.